Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigão! Então vamos agora falar de um tema muito importante para a sua prova de vestibular, amigão. Independente do certame que você esteja tentando, carreiras militares, prova do Enem, também prova do PAS e prova do vestibular da UNB, esse tema ele tem grande importância para você. Prisma é o camarada que a gente vai falar agora. Mas, amigão, o que é que a gente chama de prisma? Prisma é um camarada formado da seguinte forma: teremos aqui em dois planos diferentes, um plano abaixo, um plano acima, onde ambos são paralelos, dois tipos de polígonos aqui, onde esses polígonos são exatamente iguais, ou seja, os polígonos têm que ser congruentes. O que são polígonos congruentes? Aqui a gente vai ter todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos também com a mesma medida. Só que além disso, outra regrinha deve acontecer. Aqui a gente vai precisar que esses lados aqui, ó, sempre pares de lados que são congruentes, sejam paralelos. Tudo bem? Então a gente sempre vai precisar que os pares de lados que são congruentes sejam paralelos. Aí o que a gente faz? A gente liga esses vértices desses camaradinhos aqui e formamos o nosso prisma. Então veja como eu desenhei aqui para você, temos vários tipos de prisma. Temos um prisma triangular, que é quando a base é um triângulo. Temos um prisma quadrangular. Não é que a base é um quadrado, amigão, é que a base é um quadrilátero. E aqui temos um prisma hexagonal, cuja base equivale a um hexágono. Então perceba que a nomenclatura, o nome que o prisma leva, é de acordo com a base que esse camarada contém. Ficou clara essa ideia? Beleza isso? Então veja que todo prisma ele vai possuir o que a gente chama de base, que é esse polígono que sustenta a minha figura. Então esse camarada aqui que eu destaquei de azul para você é o que chamamos de base do nosso prisma. Claro que a gente pode ir mais além. A gente pode falar de base inferior, que equivale à base que fica abaixo. E essa base que contemos aqui em cima, podemos chamá-la de base superior. Então todo prisma ele vai conter duas bases, uma base superior e uma base inferior. Aqui está base superior. Tudo bem? Então esses aqui são alguns elementos que aparecem aqui pra gente. Agora perceba que o nosso prisma em sua lateral, esse camarada ele é formado pelo quê? Pedrinho, me parece que são retângulos. Na verdade, você vai ter retângulos se o seu prisma for reto. Ou seja, se todas essas arestas laterais forem perpendiculares ao plano da base. Tudo bem? Então, se aqui a gente tiver um monte de anglinho de 90 graus, for tudo em pezinho, bonitinho, não for torto, não for oblíquo, aí nós teremos retângulos. No caso do reto e no caso do retangular. No caso do oblíquo, esse camarada que aparece aqui para a gente de forma inclinada, ele vai ser um paralelogramo. Ficou claro isso? Então, no caso do reto e do regular, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que essas superfícies laterais, tanto do reto quanto do regular, essas superfícies aqui equivalem a retângulos. Tudo bem? Isso que vai ser composta a lateral desse camarada. Agora, quando a gente vem para o oblíquo, como aparece aqui pra gente, esse camarada vai corresponder a um paralelogramo. Paralelogramo. Quase que não cai aqui. Tudo bem, meu amigo? Beleza isso? Então esse camaradinha vai corresponder a um paralelogramo. Então tome bastante cuidado em relação ao tipo de figurinha que aparece aqui para você. Ficou claro isso? Então veja que o oblíquo é aquele prisma que vai ser mais tortinho, mas aqui eu vou continuar tendo essas bases sendo congruentes, só que a diferença é que essas figuras na lateral serão paralelogramos.
O reto equivale ao quê? Equivale também, eu vou ter minha base superior e minha base inferior sendo exatamente iguais. Só que essa lateral necessariamente serão retângulos. E outra coisa, não há obrigação desses polígonos serem regulares, diferente do prisma regular. Quando falarmos em prisma regular, necessariamente o polígono que compõe para a gente as nossas bases correspondem a polígonos regulares. Então esse camaradinho aqui, ó, que eu destaquei para você de vermelho, ele tem que ser um polígono regular. Pedrinho, e o que corresponde a um polígono regular? É aquele camarada que tem todos os lados e ângulos iguais. Pronto, aqui temos o nosso polígono regular. Então veja que para uma questão falar para você que esses lados são todos iguais, além dos ângulos dessa figura aqui, ele tem que colocar o nome regular para você. Se ele não falar nada, a gente vai ficar em dúvida entre esses dois tipos de prisma. Por exemplo, se eu só falar para você, eu tenho um prisma triangular. Beleza, pode ser oblíquo ou reto, mas para a sua questão, vá sempre de início pensando que ele é reto, tudo bem? Agora, se ele falar para você que a gente tem um prisma triangular reto, ele vai ser esse formato, obviamente com a base sendo um triângulo. Agora, se ele falar para você que você tem um prisma triangular regular, além dele ser reto, ele vai ter a sua base sendo um triângulo regular. E o que é um triângulo regular? É um triângulo equilátero, que tem todos os lados e ângulos iguais. Ah, Pedrinho, então se ele falar para mim que eu tenho um prisma quadrangular, pode ser oblíquo ou reto. Mas se ele falar que é quadrangular reto, significa que você tem aqui esse tipo de prisma. Agora, esse daqui pode ser qualquer tipo de quadrilátero, perfeito. Mas se ele falar que você tem um prisma quadrangular regular, significa que a sua base é um quadrilátero regular, ou seja, um quadrado que tem todos os lados e ângulos iguais. Ficou claro isso então? Então esses aqui são os principais elementos que aparecem para a gente dos nossos prismas, tudo bem? Agora, obviamente, tem um que é de extrema importância, é o que seria a altura desse prisma. O que a gente define como sendo a altura de cada prisma é a distância que temos entre as suas bases, superior e inferior. E perceba que esse H, eu representei ele bem aqui, ó. Então esse H, que é o que a gente chama de altura do prisma, é a distância dos planos das bases superior e inferior. Então, por exemplo, quando eu falo em um prisma oblíquo, a altura desse camarada vai ser isso aqui, olha. Isso daqui é a altura desse prisma. Ou seja, ela não é essa aresta torta que aparece pra gente. Ficou clara essa ideia? Beleza isso? Só colocando aqui mais arrumadinho, que temos uma visão de perspectiva, não é? Então aqui está. Então a altura desse prisma, que eu estou aqui destacando para vocês, é a distância entre os planos que contém essas bases aqui que aparecem para a gente. Aqui vai ser a mesma ideia, só que a parte legal é que quando você fala em um prisma que é reto ou regular, o tamanho dessa altura, ela corresponde a essa aresta lateral. Porque em ambos os casos a gente tem o quê? Eles sendo perpendiculares aos planos da base. Então isso daqui vai ser a altura desse camarada e aqui, isso daqui vai ser a altura desse camarada. Que por sinal, nesse caso, corresponde à aresta lateral. Então, lembre-se disso. Reto e regular. A altura equivale à aresta lateral. Agora, no caso do oblíquo, você tem que pensar na distância entre os planos da base. É diferente dessa aresta lateral. Agora, as medidas mais importantes que você tem que buscar, amigão, que se pergunta de forma disparada em parte de prisma, na verdade em geometria espacial em geral, é isso daqui. É você saber calcular as várias áreas e volumes que aparecem para você nessa figura. No caso de áreas, temos 3 diferentes no caso desse prisma. A área da base, que eu vou representar por AB. A área da base, obviamente, é a área desse polígono que sustenta o seu prisma. A área lateral, essa área lateral é a soma das áreas desses polígonos que correspondem à lateral da sua figura.
Nesses dois últimos casos, a soma das áreas dos retângulos. Nesse primeiro caso, a soma das áreas dos paralelogramos. Último caso, aliás, terceiro caso de área. A área total é a soma das áreas de todos os polígonos que compõem essa figura, ou seja, base superior e base inferior, e a soma das áreas dos retângulos, no caso do reto e do regular. No caso do oblíquo, soma das áreas das bases superior e inferior, mais a soma das áreas desses paralelogramos que aparece para a gente. Então veja que a própria palavra, ela já corresponde para você ao que você tem que calcular a área, amigão. Não tem muito mistério aqui para a gente. Agora, o que é acrescentado para a gente dentro da geometria espacial é essa nova medida. A gente vai estar trabalhando agora com o volume, amigão. E isso aqui é uma pergunta extremamente clássica de se fazer dentro da geometria espacial. Calcularmos o volume dos objetos. Lembrando que volume é a mesma coisa que capacidade. É o quanto de coisas se cabe ali dentro. Ficou clara essa ideia? Então, volume para a gente é a mesma coisa que capacidade. Ou seja, é medir a capacidade desse camaradinha. E para calcularmos o volume, basta pensarmos o quê? É vermos quanto essa área cabe em uma prolongação que corresponde à altura desse camarada, na extensão da sua altura. Peraí, então se o meu objetivo é pegar essa área e calculá-las repetidas vezes na extensão dessa altura, então basta efetuar esse produto. Então volume, amigão, você tem que colocar isso na sua cabeça. Volume é sempre o quê? A área da base vezes a altura. Volume é sempre o quê? A área da base vezes a altura. Repete comigo agora, sem preguiça. Volume é o quê? A área da base vezes a altura. Tudo bem? Ficou clara essa ideia? Essa daqui é a nossa ideia básica para o cálculo de volume. Lembrando que essa altura, no caso do prisma, equivale ao quê? A distância dos planos das bases. Então, isso daqui que corresponde pra gente à altura desse camaradinha. Ficou claro, amigão? Beleza isso? Bem, essa daqui é a nossa ideia inicial do que seria o nosso prisma. Agora a gente vai ver dois prismas importantíssimos que aparecem pra gente e despenca em prova. O paralelepípedo e o cubo, porém, a partir da próxima videoaula. Beleza, amigão? Então, um forte abraço pra você e eu te aguardo na próxima aula. Valeu!